Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho trazer para vocês a tag dos 50%. É a primeira vez que eu trago esse tipo de conteúdo neste canal. Estou muito animado para fazê-la. Achei apropriado neste ano porque para quem não é inscrito nesse canal, quem está chegando aqui agora, eu geralmente aqui no YouTube falo muito mais sobre livros de não ficção. No entanto, neste ano de 2024, eu mudei bastante o meu foco. E até agora, eu não sou uma pessoa que leio de uma forma estratosférica, né? Eu leio ali na média de uns 24 livros por ano, mais ou menos. Então, até aqui, eu li 14 livros. E a maior parte dessas obras foram obras de ficção. E isso é muito raro na minha vida. O padrão é que neste momento do ano, a maior parte das minhas leituras tivesse sido de não ficção. No entanto, por vários acontecimentos neste ano, eu mudei um pouco o foco, certo? Então eu achei que este ano seria o ideal para inserir essa tag dos 50% aqui no YouTube. Eu espero que vocês gostem do conteúdo. As perguntas, elas estão disponíveis em vários canais que já realizaram essa tag. Eu especificamente copiei do canal da Paloma Lima, que é uma produtora de conteúdo que eu gosto bastante dos livros que ela fala, das referências que ela traz, enfim, é um conteúdo bem interessante, então deixo a recomendação do canal dela para vocês também. E vamos lá, começando as perguntas, né? O melhor livro que você leu até agora? E aqui já é um início complicado de responder, né? Porque já chega com o pé na porta. O melhor livro que eu li em 2024 até agora, na minha percepção, embora existem outros que rivalizam, que cheguem perto, ou seja, não é uma decisão unânime, mas o que eu mais gostei foi o Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Eu gostei muito justamente pelo ineditismo da minha parte em ler um livro longo de ficção, porque eu nunca havia feito isso. Os livros de ficção que eu tinha lido até então eram sempre ali de 300 páginas mais ou menos. Este, por sua vez, tem o dobro disso. E qual é a relevância disso, Gustavo? Porque isso por si só pode ser irrelevante, né? Sim. No entanto, o que eu gostei muito de O Corcunda de Notre Dame é que vários personagens são construídos, vários personagens são explorados. Porque quando nós pegamos um livro de ficção, geralmente o autor ele vai focar muito mais em um ou outro personagem. Neste, não é isso que acontece. Primeiro, o livro ele é escrito originalmente para falar sobre a Catedral de Notre Dame, já começa por aí. E dentro dessa perspectiva de falar sobre a Catedral de Notre Dame, ele vai explorar vários personagens que vão ser protagonistas dentro da história. Embora o que mais se tornou relevante, que é o Quasimodo, que é o Corcunda, ele vai ter outros que ele vai trabalhar muito bem também, como por exemplo o Claude Frollo, ou o Pierre Gringorier, ou a Esmeralda, enfim, várias pessoas serão trabalhadas. Nós nos aproximaremos, nós gostaremos, nós odiaremos vários personagens. Então isso fez com que eu me apegasse bastante ao livro. Então, na minha percepção, foi a melhor leitura deste ano até aqui, melhor leitura desse primeiro semestre. Gostei bastante mesmo. Próxima pergunta, melhor continuação que você leu até agora? E aí vai ter um leve roubo, porque, como eu disse, eu não sou uma pessoa que lê de uma forma estratosférica, né? Eu li 14 livros até agora e dentre esses 14 livros, nenhum é uma continuação. Mas eu iniciei uma série que eu pretendo continuar no segundo semestre. Então eu vou dar essa roubadinha e eu vou falar sobre essa série. Eu comecei a ler Crônicas Saxônicas. Eu tenho 4 livros aqui em casa. Eu comprei um box que já vem os 4. Eu li o primeiro, do Bernard Crowell, né? O Último Reino. Gostei muito, achei extremamente interessante. Eu li esse livro principalmente por causa da série audiovisual que eles têm, né? Que se chama The Last Kingdom, O Último Reino. E eu gosto muito ali do Uhtred, eu gosto de muitos personagens do Finan, enfim. E aí eu comprei esse livro justamente para ver se é tão bom quanto a série. E eu achei muito bom de fato, gostei bastante.
E no segundo semestre eu pretendo ler o volume número 2, que se chama O Cavaleiro da Morte, certo? Quem sabe talvez até engatar um terceiro, eu não sei, mas eu dei essa roubadinha aqui, mas tá dentro mais ou menos da pergunta, né? Então, essa é a continuação que eu pretendo ler ainda neste ano, beleza? E o melhor livro lançamento deste ano. Eu não vou tê-lo aqui em minhas mãos. Eu ainda não realizei a leitura também. No entanto, este livro já está a caminho da minha casa, que se chama O Dia D, Como a História se Tornou um Mito, do Iclis Rodrigues, que é um produtor de conteúdo que eu já acompanho há um tempo considerável, já devo acompanhá-lo há uns 4, 5 anos mais ou menos. Ele tinha um canal muito interessante sobre história aqui no YouTube. Ele migrou esse canal, ele não usa tanto o YouTube agora, ele usa uma rede de podcast bem conhecida aí, o Spotify, né? Vou falar o nome logo. Enfim, e ele tem um canal lá que se chama Leitura Obriga História, se eu não estou enganado. Aliás, minto, História FM é o canal dele no Spotify, certo? E ele tem vários conteúdos muito bons, eu acompanho ele traz vários historiadores com muita credibilidade justamente para debater pautas muito relevantes. E a especialidade dele de estudo dentro da história é justamente Segunda Guerra Mundial. E aí ele escreveu esse livro pela editora Contexto, que vai falar sobre o dia D, que é de fato um acontecimento muito relevante dentro da Segunda Guerra Mundial. No entanto, na perspectiva dele, uma perspectiva muito bem embasada, esse acontecimento, embora seja relevante, ele foi superestimado e outros acontecimentos que tiveram igual peso ou igual relevância, eles não têm o mesmo protagonismo. Então ele vai debater tudo isso. Por que que esse momento da Segunda Guerra Mundial se tornou, na visão das pessoas de fora, tão relevante e por que que não outros foram postos desta forma, entende? Então ele vai falar justamente de como que as informações são passadas, como as informações chegam e como elas modulam a forma como nós vamos entendendo e vendo a história. Então é um livro que não vai simplesmente pegar o dia D e explicar o que aconteceu. Não, ele vai pegar o dia D e ele vai problematizar o mito, a construção, a nossa visão deste marco dentro da história, que é relevante, no entanto, não é necessariamente o momento mais relevante da Segunda Guerra. Ele vai falar um pouco sobre isso nesse livro, eu tenho altíssimas expectativas. Certo? O livro mais aguardado do segundo semestre, esta é a pergunta número 4, e este traz consigo uma questão muito pessoal relacionada a este canal aqui no YouTube, no caso, porque o livro que eu mais estou aguardando ler no segundo semestre se chama Sobre o Autoritarismo Brasileiro, da Lilia Moritz Schwarz. Estou deixando a capa aqui também. É outro livro que eu não tenho, mas vou comprar, e vou comprá-lo porque ele será a primeira leitura coletiva deste canal. Então algumas pessoas já confirmaram que participaram dessa leitura. Isso para mim é muito gratificante, eu fico muito feliz de ter o apoio, de conseguir ter contato com alguns de vocês, as pessoas que mandam mensagem, que interagem comigo. Isso me faz muito feliz, então meu muito obrigado, verdadeiro, sincero, mais honesto possível. Isso me deixa muito feliz. E após solicitações de leituras coletivas e após também vários livros pensados, o que eu concluí é que seria realizada a leitura desse por N aspectos. Então o tema eu acho um tema relevante, o livro tem um tamanho adequado para início de leitura coletiva, o valor também é um valor acessível, então tudo está muito bem enquadrado para que a gente comece esse projeto. O livro vai falar sobre essa questão, né, de como que a nossa sociedade, como que o brasileiro se adaptou a viver sobre um autoritarismo, né? Ou seja, não vai necessariamente falar, por exemplo, sobre o regime militar, que provavelmente é a primeira coisa que vem na nossa mente quando a gente pensa em autoritarismo. Isso muito provavelmente vai se passar dentro do livro, até porque o livro ele vai tratar de toda a história do Brasil, mas ela vai falar de outros acontecimentos também. Então, por exemplo, outros momentos onde houve autoritarismo, na República do Café com Leite, com o tenentismo, coronelismo. Então,
todos esses momentos também tem autoritarismo ali. Então provavelmente ela vai pegar cada marco desse e ela vai ir debatendo, talvez pegando figuras imperiais também. Enfim, eu acredito que vai ser uma leitura muito interessante, não apenas por lermos, mas para entendermos e problematizarmos, questionarmos, trazermos várias discussões relevantes e entendermos a nossa sociedade que de fato se acostumou de alguma forma com esse sistema autoritário, certo? Próxima pergunta, o livro que mais te decepcionou esse ano? E essa pergunta é a que mais me dói responder, porque honestamente nenhum livro me decepcionou. Como eu disse para vocês, eu não leio de uma forma exagerada, então eu não leio 30, 40 livros. Então eu seleciono bem o que eu quero ler e eu faço isso com muito cuidado, justamente para não ter livros que me decepcionem tanto. Mas para não deixar esta pergunta sem uma resposta, eu selecionei um que é um livro bom, na minha opinião, eu gostei bastante. Outras pessoas já comentaram sobre esse livro aqui no YouTube e disseram que não gostaram na época em que leram. Eu li e eu gostei, achei ele bem diferente dos outros livros que eu já tinha lido sobre o tema. Se chama Depois de Auschwitz, da Eva Schultz. É um livro de 300 páginas, mais ou menos. O livro bem interessante, vai falar basicamente sobre a vida da Eva, que foi uma menina que foi para um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, infelizmente, né? Ela, posteriormente, após ser liberta, a mãe dela se casou com o pai da Anne Frank. Então, ela aborda também essa questão da Anne Frank, ela aborda a questão do Otto Frank, e ela aborda muito a questão da vida dela pós Segunda Guerra Mundial e o quanto que ela em determinado momento virou uma chavinha e começou a ser ativista e se posicionar e lutar para que as pessoas sempre lembrem desse acontecimento. Então, na minha percepção, é um livro muito bom, tá? É um livro que eu gostei, a escrita dela é boa também. No entanto, eu tinha que selecionar um livro, eu acabei optando por esse, mas ainda assim eu acho um livro bom. É que realmente nenhum livro me decepcionou de fato. E aí, dentre os livros que eu li, provavelmente este foi talvez o que menos me empolgou, ou o que menos trouxe, não sei, coisas diferentes, elementos diferentes, enfim. Foi talvez o menos impactante até agora, mas ainda assim uma leitura muito boa, certo? E o livro que mais me surpreendeu neste ano, Hamlet, do William Shakespeare. E aí, surpreendeu é complicado porque, primeiro, eu comecei a ler, eu já tinha altas expectativas. Eu já tinha lido um livro do Shakespeare, eu tinha lido Júlio César. E quando eu li Júlio César, eu gostei. Mas foi só isso. Agora esse aqui, eu simplesmente amei esse livro. Eu me apaixonei por essa obra. Eu gostei demais da forma como Shakespeare escreve, dos personagens, enfim, da tragédia, do tom cômico, de tudo ser imprevisível. O livro ele é quase uma festa bagunçada, assim. Tem de tudo, tem muita reviravolta, enfim. Foi um livro que me empolgou, me impressiona a capacidade do Shakespeare de construir tão bem a história, conseguir construir os personagens em tão poucas páginas, com tantas reviravoltas, tantos momentos altos na história. Então, simplesmente Shakespeare é incrível, está entre os meus autores favoritos, que inclusive vai ser a próxima pergunta. Porque a próxima pergunta é: novo autor favorito? E aí, eu basicamente neste momento estou com dois autores favoritos, certo? Um é o Shakespeare, mas eu não vou responder ele nessa pergunta. Por quê? Porque eu já tinha lido ele antes, então eu já gostava dele. Então ele não é um novo autor favorito. O novo autor favorito é Fyodor Dostoiévski. Eu li Memórias do Subsolo. Isso, assim, os dois são dois autores espetaculares. Então, realmente, eu fiquei apaixonado pela escrita de ambos. Mas como o autor preferido, eu vou colocar Memórias do Subsolo, vou colocar o Fyodor Dostoiévski, porque esse livro ele tem algo que poucos livros me despertaram até hoje, que é a questão de concluir o livro e pensar:
daqui a algum tempo eu preciso relê-lo. Porque a magia desse livro não está nas reviravoltas. A magia desse livro não está na curiosidade, no elemento surpresa. A magia está na escrita, na forma como Fyodor Dostoiévski traz os acontecimentos, concatenando as palavras de uma forma tão harmoniosa, tão bela, tão bonita, que eu fiquei embasbacado lendo esse livro, eu fiquei apaixonado. Então, por exemplo, eu li ele. Eu não tive vários momentos onde eu falei, nossa, uau, que acontecimento impactante. Não teve isso. Foi simplesmente a todo momento eu lendo e falando, nossa, olha que coisa linda a forma como ele escreve. Então, se eu em algum outro momento voltar a ler esse livro, eu acredito que a minha sensação será muito semelhante. Justamente porque eu não estarei lendo pela surpresa, pelo ineditismo. Não, estarei lendo pela forma como a narrativa acontece. Pela fluidez da escrita. Então, meu novo autor favorito é o Dostoiévski. Tá? O Shakespeare tá junto ali, eu gosto muito dele também. Enfim. E é isso. Continuando, o livro mais diferente que leu até agora. E aí, não tem como não ser ele, né? É o Hobbit, do Tolkien. Porque eu nunca tinha lido nada do Tolkien. Foi outro autor que eu conheci neste ano. E por que o mais diferente? Justamente porque é uma história completamente diferente, é uma fantasia, eu não estou acostumado a ler fantasias, gostei muito, mas se tem uma forma como eu defino esse livro é justamente desta forma, diferente, porque é o que esse livro é. Então vai ter ali personagens como hobbits, como mago, como, enfim, anões, então é uma fantasia absurda, com numa terra completamente diferente, então esse livro aqui foi o mais diferente que eu li até agora e diferente numa perspectiva boa, tá? Eu gostei bastante da leitura de O Hobbit. Serviu muito como incentivo para posteriormente ler O Senhor dos Anéis, que era inclusive a ideia no início, né? Quando eu li Hobbit, quando eu decidi lê-lo, foi justamente por isso. Eu pensei, poxa, eu quero ler um dia Senhor dos Anéis. Preciso ter contato com a escrita do Tolkien. Vamos começar pelo Hobbit? Bora! E aí eu comecei e gostei. Então foi um primeiro passo bom para posteriormente dar passos ainda maiores, certo? Seu personagem favorito mais recente? Tem vários livros vários personagens que eu gostei dentro desses livros, e aí nós vamos ter, por exemplo, o Quasimodo foi um cara que eu gostei bastante, o Uhtred é um cara que eu gosto bastante. Eu vou falar daqui a pouco, mas a Scout é uma garotinha que tem uma narrativa muito gostosa também. Eu gostei dela. Gostei muito do Atticus, que é o pai da Scout. Então, são bacanas, são ótimos personagens. Eu não consigo responder essa pergunta de uma forma unânime, mas para pelo menos ter uma resposta mais ou menos, eu vou dizer o personagem que eu mais me identifiquei, que não é a pergunta, mas eu vou dizer que é de Memórias do Subsolo. O narrador não tem nome, né? Ele não diz como ele se chama. Mas o livro ele é repleto de acontecimentos intercalado com pensamento, com consciência, né? Então acontece X coisa, mas aí na narrativa tá lá, aconteceu isso, e aí eu pensei isso, e aí eu fiquei planejando aquilo, enfim. E aí me lembrou muito minha mente, porque eu sou bem assim mesmo, tipo, acontece uma coisa, eu fico pensando e enfim, às vezes remoendo, ou às vezes me programando exageradamente para alguma coisa que às vezes não é tão relevante assim, mas é isso. Esse narrador de Memória do Subsolo é o narrador com o qual eu mais me identifico, e o personagem que eu mais gostei talvez seja o Atticus, de O Sol é para Todos, talvez, que inclusive vai ser a resposta da próxima pergunta, né? A 10ª pergunta se chama um livro que te fez chorar no primeiro semestre. Eu não chorei com livro nenhum, na verdade nunca chorei na minha vida por causa de livros, mas o livro que mais sensibiliza dentre os que eu li talvez seja O Sol é para Todos, da Harper Lee. Tem um outro livro que aqui está nessa lista também, que sensibiliza muito, mas é bem mais pesado, que é
O Holocausto, do Lawrence Hills. Já já eu falarei sobre ele, inclusive. Mas O Sol é para Todos eu acho que responde bem essa pergunta. Justamente por tratar de temas pesados. Em específico ele fala, por exemplo, sobre o racismo. Mas não apenas sobre o racismo. Esse livro vai falar também sobre basicamente a intolerância, né? Então o racismo aparece? Aparece, mas também aparece o preconceito contra uma mulher que não segue o padrão feminino da década de 30 do século passado. Vai falar também sobre a perseguição com pessoas antissociais, pessoas que são mais reclusas, pessoas que não saem tanto, que não socializam. Essas pessoas são perseguidas também. Então é um livro que sensibiliza bastante. E é claro que o ápice em relação à sensibilização é de fato o momento ali onde tem essa questão racial. Então, desculpa pessoal, é que meu gato apareceu aqui. Enfim, mas é um livro muito interessante, gostei muito. E ele provavelmente é o livro que mais me sensibilizou nesse primeiro semestre. E a melhor adaptação cinematográfica, aliás, minto, pulei uma pergunta aqui, não pode pular, vamos para a 11ª, que é o livro que mais te deixou feliz nesse primeiro semestre. E aí eu coloquei aqui o que eu mais dei risada, foi divertido. Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman. Ri muito lendo esse livro, gostei, me diverti, gargalhei. É um livro muito bom. As travessuras do Loki são simplesmente impressionantes. Quando eu comecei a ler, eu tinha altíssimas expectativas pelo Thor. E minhas expectativas foram frustradas, porque ele não é um personagem tão legal assim quanto eu esperava. Mas, enfim. Mas tem o Loki, que é um cara muito divertido, muito maluco. Minha gata ali atrás, né? Enfim. E é isso, foi o livro provavelmente que eu mais dei risada, lendo. Foi um dos primeiros do ano. Gostei muito. Aí a melhor adaptação cinematográfica, e aí eu vi basicamente duas adaptações de livros que eu já li neste ano, né? Eu assisti um documentário sobre o Holocausto Brasileiro da Daniela Arbex. Eu gostei, deixo a recomendação aqui para vocês. E eu assisti também o filme do Hobbit, né? Então o Hobbit, este livro, né, deu origem a 3 filmes. E aí eu assisti os 3. Na verdade, o último eu não terminei de assistir ainda, mas eu gostei. O primeiro foi o que eu mais gostei, porque de todos é o que eu mais senti que tem proximidade com a história real. O começo é muito igual. A questão de colocar a primeira frase do livro no filme, eu achei muito legal também. Dentro de uma caverna vivia um hobbit, algo desse tipo. Eu gostei bastante, enfim. O começo do filme eu achei extraordinário. Depois eu continuei achando o filme ótimo, os filmes, melhor dizendo. No entanto, aí começa a ter algumas divergências do livro, né? Mas ainda assim, é um filme muito bacana, certo? E próxima pergunta, 13ª, sua resenha favorita deste primeiro semestre. E aí eu vou responder não com uma resenha, mas com um trabalho que eu fiz aqui, que é o Holocausto do Lawrence Hills, que também eu disse que serviria para responder como o livro que mais me sensibilizou, né? Eu usei o Sol é para Todos, mas isso aqui serve também. Mas por que esse livro aqui foi a melhor resenha? Em primeiro lugar, a resenha do livro em si, para mim, talvez nem tenha sido o melhor vídeo que eu gravei. Eu gostei muito da resenha, por exemplo, de Shakespeare, eu achei bem legal. Enfim, teve várias resenhas que eu gostei bastante. No entanto, esse livro aqui ele é composto de 18 capítulos. E eu resenhei cada um dos capítulos. Então tem uma playlist aqui no canal falando sobre os 18 capítulos dele. E aí vai pegar desde o primórdios do antissemitismo, vai pegar toda a questão da ascensão do líder alemão da Segunda Guerra Mundial, vai ter a chegada dele no poder, vai falar sobre o início da Segunda Guerra Mundial, então vai ter ali todo o período de aproximação com a União Soviética, o Pacto de Não Agressão, aí vai entrar na Segunda Guerra Mundial, vai ter todo o processo de expansão alemã e depois também, principalmente ali a partir do final de 1941, início de 1942, quando o jogo começa a virar e a Alemanha começa a perder território justamente por quebrar o pacto com a União Soviética e também porque posteriormente, após o ataque do Japão a Pearl Harbor, os Estados Unidos vão entrar na guerra também. Então tudo isso
é exposto muito bem dentro desse livro, dando ênfase principalmente à questão do antissemitismo e à questão do Holocausto, tá? Então o livro não é sobre a Segunda Guerra Mundial, é sobre o Holocausto. E aí o Lawrence Hughes, que é um historiador muito renomado, ele vai falar como eram os campos de concentração. Ele vai explorar muito bem essa questão, ele vai falar sobre vários campos, então o campo de Bergen-Belsen, o campo de Auschwitz, o campo de Treblinka, enfim, foram vários campos, o campo de Dachau. Ele vai falar sobre cada um deles, especificando, explicando como era o funcionamento, vai falar um pouco sobre também as pseudociências que haviam ali, os grupos perseguidos, então não eram apenas os judeus, mas os ciganos também, homossexuais eram perseguidos, pessoas por cor de pele também tinham perseguição, tinham prisioneiros políticos, enfim. Eram muitas pessoas que eram perseguidas e o Lawrence Hughes vai falar sobre tudo isso. E tem, como eu disse, uma playlist com capítulo a capítulo sendo resenhado aqui no canal, certo? Então, este é o trabalho que eu mais tive orgulho de produzir, certo? Justamente por isso, por não ter sido algo simples. Gravar um vídeo por si só, para mim, não é tão simples. Mas fazer o trabalho de resenhar capítulo a capítulo foi muito trabalhoso. Ao mesmo tempo, hoje eu sinto muita satisfação quando eu olho em retrospecto e vejo o que eu fiz, certo? Então este é o livro para responder a esta pergunta, beleza? O livro mais bonito que você comprou ou ganhou nesse ano. Neste ano eu não comprei nenhum livro. Eu vou comprar neste mês, né? Vai ter, acho que a Prime Day na Amazon, e aí eu vou comprar algum livro, com toda certeza, inclusive o da leitura coletiva. Mas eu tenho uma parceria aqui no canal com a editora Contexto, então eu recebo o livro deles. Para não deixar essa pergunta sem resposta, eu escolhi um livro dentre os que eu recebi até agora. Eu recebi 4 livros dele, e aí o livro que eu achei mais bonito foi esse aqui pela capa. Eu achei uma capa bonita, que é Antigas Sociedades da África Negra. Certo? A capa eu achei relativamente bonita. Eu sei que não é um livro espetacular, não é um livro de capa dura, é um livro simples, com orelha e tal, diagramação bem padrão, mas tem algumas imagens também, enfim. É um livro que me prende muito mais pelo conteúdo do que pela estética, tá? É um conteúdo que eu tenho certeza que será muito bom. O conteúdo aqui, que é trazido pelo José Rivair Macedo, é um especialista em história da África aqui no Brasil. Mas como eu não comprei tantos livros, eu trouxe esse para responder a pergunta e deixo a recomendação também, porque é um livro muito bom, tá? Tenho certeza absoluta disso. Então está aqui o livro mais bonito que eu ganhei nesse primeiro semestre. Daqui a algumas semanas eu certamente poderei mudar essa resposta, mas aí o vídeo já estará postado, não adiantará mais. Para finalizar, 15ª pergunta: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? E assim, essa resposta sempre possui muitos livros a serem ditos, né? Que eu quero por querer, existem ainda mais, né? Por exemplo, eu gostaria muito de ler Século XX, do Martin Gilbert, esse livro aqui, gostaria muito. Só que é um calhamaço e, pelo que eu me programei, eu acredito que eu não vou conseguir lê-lo, então eu não vou trazer ele aqui. Mas livros que eu quero muito e que eu tenho quase certeza que eu irei ler até o final do ano, eu trouxe aqui o melhor do teatro grego. Então temos aqui 4 peças: Prometeu Acorrentado, do Ésquilo; Édipo Rei, do Sófocles; Medeia, do Eurípides; e As Nuvens, do Aristófanes. Esse livro eu muito provavelmente lerei ainda neste ano. Provavelmente trarei resenha de cada um das peças, né? Enfim, então esse livro aqui responde muito bem essa pergunta. E também pretendo muito ler Comunicação e Liderança, outro livro que eu recebi da editora Contexto, da Leni Quirilius e do Carlos Alberto Sardenberg. Pelo tema, tá? Pela comunicação, pela liderança, eu acho que são coisas muito relevantes. E é um tema que faz tempo que eu não leio, que eu não estudo sobre, mas é um tema que me prende muito. E muito provavelmente eu lerei mais algum livro ou do Shakespeare ou do Dostoiévski. E aí vai depender também de como serão as minhas compras no Prime Day, certo? Mas isso são cenas para um próximo capítulo. Por hora, esses foram os livros de hoje.
Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Foram esses livros aqui. Gostei bastante das minhas leituras desse ano. Olha a tragédia acontecendo. E, enfim, a inauguração dessa tag dos 50% aqui no canal. Espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram, deixem um like, um comentário. Contem pra mim também como foram a experiência de vocês até aqui. Pelo menos o livro favorito de vocês. Porque eu acho que a partir daí eu consigo tirar várias recomendações para que talvez eu insira no meu segundo semestre e tenha ótimas experiências igual a vocês, beleza? Então é isso, um forte abraço, tamo junto e até a próxima.